Olá, meu nome é Rose Faria e esse é o canal Rouxinóis Contadores de Histórias, da companhia Os Rouxinóis. A história que vou contar para vocês hoje é essa aqui. A maior flor do mundo, do grande escritor português José Saramago. José Saramago ficou muito conhecido por sua literatura para um público adulto. Mas um dia, ele desejou muito escrever um livro para as crianças. E nessa história, no início dela, ele nos relata de sua vontade de escrever uma história para todas as crianças. Uma história que, quem sabe, um dia fosse uma das mais belas do mundo, com as melhores palavras, com uma forma de contar toda especial. E assim, dizia ele, que se ele escrevesse essa história, ela seria mais ou menos assim. Vamos descobrir? Essa história se passa numa aldeia. Numa aldeia talvez perto ou distante daqui, quem sabe. Lá vivia um menino, o herói da nossa história. Esse menino vivia com seus pais, com seus avós, uma irmã e com uma parentela toda que se espalhava pela aldeia. Um dia, o nosso menino quis se aventurar para além da aldeia. Então, saiu caminhando pelo fundo do quintal, por entre as árvores, caminhou pela praça, pelas ruazinhas, foi descendo a aldeia até chegar ao rio. Um rio que ele já conhecia desde pequenininho. E então, seguiu o rio abaixo. O menino seguiu e até que chegou a um ponto onde não conhecia mais. Dali em diante seria como ir ao planeta Marte. Esse é o sentido figurado que José Saramago encontrou para tornar grandiosa a aventura desse menino. Mas iria ele seguir adiante ou não? O menino dessa história seguiu. E o rio foi fazendo curva aqui e ali. Mas de rio, o menino já andava um tanto cansado, pois, como eu disse, ele conhecia esse rio há muito tempo. Então, saltou do rio e foi caminhando por um lugar cheio de oliveiras e depois caminhou mais um pouco, encontrou um belo bosque, depois uma clareira, onde havia muitas flores e uma vegetação úmida, aquele cheiro de mato. E então o menino encontrou uma colina que ele resolveu subir. Sim, subiu a colina e o menino lá em cima, já cansado. A subida cansou um pouco, a caminhada também, enfim. Chegando lá, o que será que o menino avistou? O que havia lá em cima da colina? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. O que o menino encontrou lá em cima foi uma flor. Sim, uma flor
E o menino então se aconchegou, porque estava tão cansado. Mas essa flor, pobrezinha, estava lá, um tanto caída, murcha, quase morta. E o menino, que é um menino especial dessa história, percebeu que a flor precisava de água. Mas não havia água lá em cima. Ah, lá embaixo havia. Sim, descendo a colina, atravessando a clareira, o bosque, os olivais, lá no rio. O menino então desceu a colina, atravessou a clareira, o bosque, os olivais, chegou ao rio. Como não tinha tigela, pote, nada, somente as suas mãozinhas, fez um formato de concha na mão e pegou um pouco de água. E assim voltou para a colina. Caminhou, foi atravessando tudo de novo, subiu a colina, chegando na flor, 3, 4 gotinhas de água. Ai, então o menino deu-se a descer de novo. Lá vai o menino, atravessa tudo, vai até o rio e volta. Quantas vezes o menino fez isso? Lá e cá, o menino com aquele pouco de água na mão para dar aquela flor. E a flor aos poucos foi se aprumando de novo. Era uma flor muito bonita, grande, alta e tinha as cores do arco-íris em suas pétalas. Ai, o menino de tanto caminhar lá e cá e lá, bem, de tão cansado, o menino se sentou embaixo daquela flor e ali adormeceu. Já era fim de tarde, quando os pais, lá na aldeia, começaram a procurar pelo menino. Foram no quintal, na casa do vizinho, do outro, na praça, por todas as ruas da aldeia. E assim, todo mundo já estava procurando pelo menino. Mas onde é que está esse menino? Ai, o pai, já cansado também de tanto procurar, olhou para cima, lá no alto daquela colina distante, e percebeu algo que ele nunca tinha visto. Lá no alto ele conseguia ver assim uma espécie de flor. Era a flor da nossa história. E então ele olhou para lá e, bem, resolveu ir até lá. Foi ele, a mulher, os vizinhos. Subiu a colina. E quando chegou lá, quem estava lá? O nosso menino. O nosso herói. Sim, porque foi assim que ele foi acolhido por toda a aldeia, como o grande herói dessa história. Ele, um pequeno menino, saiu daquela aldeia para fazer algo que era maior do que ele, maior do que qualquer tamanho. E essa é a moral dessa história, desse menino que foi fazer algo muito especial, muito maior do que ele, muito maior do que todos os tamanhos. Bem, esse era o conto que José Saramago gostaria de escrever para as crianças. E ele diz no final do livro que
que quem sabe um dia ele conseguiria escrever uma história tão bela. Ou quem sabe até alguém poderia contá-la de uma maneira ainda mais bonita e ele poderia ler e ouvir essa história. José Saramago escreveu a história. E essa é a história que eu contei para vocês hoje. A Maior Flor do Mundo, de José Saramago.